Ok, então mais uma vez bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada à Danielle Pontes por ter aceitado o nosso convite. Nós costumamos ter estes webinars mensais. Danielle, pode-se apresentar e fazer a sua apresentação. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite do Colégio Tropical da Universidade de Lisboa, especialmente a Tereza, ao Jorge e à Margarida, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer também ao IGOT, né, porque hoje eu estou como professora visitante do IGOT, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, sou professora de Direito em dois programas de pós-graduação, no programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e no programa de pós-graduação em Direito. Então, numa breve apresentação aqui, eu tenho estudado, né, esses temas relacionados a direitos territoriais e, portanto, fico muito feliz, né, e honrada de estar aqui com vocês hoje. Agradeço a presença de todos que estão aqui. Peço desculpas pela minha falta de conhecimento tecnológico mesmo. Eu acabo me atrapalhando um pouco às vezes, por isso demorou um pouquinho para iniciar. Bom, eu tenho, deixa eu só contar meu tempo aqui para não passar. Eu pensei hoje, né, em trabalhar o tema direitos territoriais, reconhecimento possessório, a partir da ideia das possibilidades de reforma urbana e agrária num Brasil que é contemporâneo e que tem passado, nesses últimos anos, por muitas mudanças. Esse meu olhar, ele é um olhar bastante específico do ponto de vista do direito, porque apesar de eu ser uma professora do direito, eu tenho o meu lugar dentro da Universidade Federal do Paraná é no setor de ciências da terra. Então, desde sempre, a minha discussão foi territorial, abrangendo tanto a questão urbana quanto a questão rural. E aqui, portanto, a minha pretensão, né, é trabalhar esses temas a partir das pesquisas que vêm sendo realizadas nesses programas de pós-graduação, especificamente também de um centro de pesquisa que se chama CEPUR, e esse centro participa de outros grupos de pesquisa que o conjunto desses grupos se chama Plantear. E na experiência prática do Plantear é que eu vou trazer alguns elementos aqui da discussão de direitos territoriais e reconhecimentos possessórios, alargando, portanto, a ideia de uma discussão proprietária e indo, portanto, para um debate mais possessório. Também quero dizer que hoje estou como professora visitante do IGOT, né, num programa da CAPES, de internacionalização da CAPES, aqui em Lisboa. Então, hoje estou aqui com vocês na cidade de Lisboa. Bom, acho que começando bem acompanhada, né, é bom lembrar que é mais fácil a gente olhar para o que aconteceu, né, no passado e tentar entender e até descrever quais foram as ações relacionadas às questões possessórias e proprietárias num Brasil muito conflituoso desde sempre em relação a esses temas, né? E tentar olhar para esse presente lotado desse passado que não nos abandona, mas que, ao mesmo tempo, traz para nós alguns elementos que, de fato, especialmente no pós-pandemia, nos parecem bastante novos. Nós estamos aprendendo a lidar com esses elementos, né? Então, as nossas pesquisas sobre esses temas, elas ainda são um pouco especulativas, mas já apontam para nós algumas novidades. Tratar do quadro fundiário brasileiro é perceber que a gente está trabalhando com um país que é um país de possuidores. Ainda que o projeto proprietário tenha sido prometido a partir especialmente do século XIX para nós, né, a Constituição
A primeira Constituição brasileira, de 1824, vai fazer referência expressa a um projeto proprietário, inclusive determinando que se fizesse uma legislação toda que se referisse a essa intencionalidade de constituir um aparato proprietário, e com isso significava dizer fortalecer ou mesmo construir instituições que dessem margem à possibilidade de formalizar, especialmente títulos de terra no Brasil, situação que nós tínhamos muito pouco, né, vislumbrada no Brasil, ou seja, o Brasil do século XIX é um Brasil muito informal, é um Brasil com baixíssimo registro de nascimento, para a gente ter uma ideia, um Brasil do ponto de vista da documentação, também muito pouco documentado, um Brasil em que a população é bastante analfabeta ainda no século XIX. A gente tem que lembrar que é um país extremamente escravocrata, né? Então, uma parte considerável da sua população ela não acessa absolutamente nada, né? Os meios de subsistência estão todos negados a essa população. Então, a gente está falando de um quadro, de um cenário, né? De um Brasil que vai, em 1824, propor um projeto proprietário, não reconhecendo a condição possessória das suas diferentes gentes, das suas diferentes ocupações, dos diferentes usos do território, das condições territoriais que estão postas ali, da impossibilidade mesmo de se pensar naquele projeto proprietário efetivamente, né, que demandaria a formalização dos registros, o Estado muito presente para fazer esses registros, mesmo a demanda sobre os levantamentos descritivos das terras ocupadas e que poderiam se tornar de posse, então, propriedades nesse novo sistema que anunciava a Constituição de 1824. Em 1850, acho que é importante dar uma retomadinha rápida aqui, em 1850 vem a Lei de Terras no Brasil, e a Lei de Terras ela antecipava um temor da elite agrária brasileira, especialmente, que dizia respeito a um anúncio, né, que já trazia muito claramente a possibilidade de haver abolição. E o medo, né, desse grupo econômico, desse grupo social, de vislumbrar a possibilidade dessa população acessar a terra. Então, nós temos uma lei de terra que é uma lei proibitiva em relação à possibilidade dessa população, de grande parte da população brasileira, acessar a terra. A terra é a terra do Estado, a gente vai chamar de terra devoluta. Eu sei que para vocês em Portugal o sentido de terra devoluta é um pouquinho diferente do nosso, mas essa terra devoluta ela pode ser entregue para os particulares pelo Estado ou ela deve ser comprada. E é claro que nos moldes em que se fez a abolição da escravidão no final do século XIX, um pouco antes da República, né, ainda no período monárquico, o que acontece é que a Lei Áurea, ela tem um artigo, né, que ela trata da abolição, mas ela não diz como que as pessoas, ela não vem acompanhada de uma política pública territorial para dizer para onde as pessoas vão e como que isso vai se dar. Ao mesmo tempo que essa terra também não é acompanhada de uma produção de Estado no sentido de permitir esses registros. Então, o que que nós temos? Nós temos, ao longo do século XIX, e especialmente do século XX, um país de possuidores com uma promessa de fazer um projeto proprietário que não tem condições materiais de se realizar, dadas as condições do país. Então, o século XX vai ser o século da urbanização, né, em que nós vamos ter um outro tipo de possuidores, que são os possuidores urbanos agora de terra, que vão se ver, né, num Brasil que cresce muito, que se expande muito ao longo do século XX, tanto nas questões territoriais quanto em população, né, e que não tem, ao mesmo tempo, respostas em relação a esse projeto também. E aí nós vamos ter, portanto,
uma série de normas que vão determinar como que essa terra vira uma terra regular, e é esse o nome que se dá no Brasil, mas ao mesmo tempo nós não vemos a possibilidade disso se estabelecer na prática. E aí nós vamos ter um Brasil todo irregular. A gente entra no século XXI no Brasil com uma irregularidade fundiária que supera em muito mais de 50% do território brasileiro, né, que não está registrado. E quando está registrado, está mal registrado. Alguns autores chegam a falar em mais de 70% de problemas fundiários, e isso aumenta ainda mais quando a gente fala das questões edilícias. Além disso, o Brasil é um país de muitos Brasis, né? São muitas populações, são regiões com características muito diferentes do ponto de vista populacional, do ponto de vista da ocupação, do uso dos territórios, das questões ambientais, físicas. Então, nós temos aqui um quadro, né, de vários Brasis, um mosaico de vários Brasis, em que nós temos uma proposta de legislação universal, né, que tenta abarcar todo esse país e, evidentemente, vai piorar as condições de garantia e de segurança fundiária para parte considerável da população brasileira. Então, quando a gente pensa as questões fundiárias, né, nós temos que pensar que essas questões fundiárias, elas foram se dando ao longo de tempos diferentes, né? Então, nós temos as ocupações mais antigas na costa, e daí o Brasil vai adentrando, né? A população vai adentrando para o território no sentido oeste, mas isso vai acontecer com o tempo. Também nós vamos ter um fenômeno urbano que não se dá ao mesmo tempo, então, ao longo do século XX, isso vai acontecer, né? O São Paulo, que é a maior cidade brasileira, ela vira o século com menos de 300 mil pessoas, né, de população, e ela vai chegar no final do século XX com a grande São Paulo com mais de 18 milhões, ou seja, um século, né, de uma cidade crescendo muito. As origens das questões fundiárias e da ocupação também muito diversas, com vários tipos de migração dentro do território brasileiro mesmo, com políticas de recolonização do território brasileiro, inclusive políticas públicas que se sobrepõem, né? Então, no começo do século, algumas políticas de colonização de territórios, e depois, especialmente no estado, que é o Paraná, que é o estado de onde eu venho, o próprio governo do estado acaba fazendo políticas de ocupação do mesmo território por novos ocupantes, o que vai significar uma quantidade imensa de conflitos territoriais, porque nós temos mais de uma situação migratória sobre o mesmo lugar, o que vai dar ensejo a uma situação que nós chamamos de edifícios registrais, ou seja, a mesma terra, ela está registrada muitas vezes em vários lugares em nome de pessoas diferentes, né? Muitos desses títulos forjados também, esse é um outro problema do Brasil, né? A grilagem de terra, ela é muito expressiva, e, ao mesmo tempo, áreas que nunca foram registradas. Também os problemas de medição e descrição, como eu falei antes, né, que são sérios, né, e geram mais conflitos, e a própria divisão político-administrativa do Brasil, com seus municípios e territórios, né, em que há uma fronteira, mas essas fronteiras também não estão necessariamente bem desenhadas, nós temos alguns problemas como esses aqui. Isso vai gerar uma série, então, de problemas fundiários, que dizem respeito às questões históricas de ocupação da população. Nós vamos ter questões fundiárias relativas à necessidade de uma população gigantesca que nunca teve acesso a nenhum tipo de titulação e de segurança fundiária, ou seja, são populações que vão ser o tempo todo retiradas dos seus territórios, os deslocamentos forçados vão acontecer o tempo todo em função tanto da violência privada que acontece sobre essas populações, como também pelo próprio poder público, que acaba por realizar despejos, muitas vezes despejos em massa. Também os problemas de conhecimento e acesso a como garantir esses direitos, então, uma verdadeira burocracia normativa estabelecida,
estabelecida, uma profusão de normas muito grande em relação a questões territoriais, e que demandam elementos formais que as pessoas não conseguem acessar. E aí nós vamos ter ocupações que decorrem de atos lícitos, totalmente ilícitos, de uma população que, por necessidade, ou que, entendendo que está cumprindo aquilo que, aquilo que se estabelece para a garantia de titulação, tenta realizar, mas não consegue, e, ao mesmo tempo, como eu falei, a grilagem, né, os deslocamentos forçados que são estabelecidos pela violência. Então, os conflitos fundiários no Brasil, eles permanecem, eles perduram, isso vem do passado. Nós estamos em 2023, e a Comissão Pastoral da Terra já anunciou no primeiro semestre desse ano uma quantidade de conflitos fundiários que supera os conflitos de uma década atrás. Então, ou seja, a gente não para de ter problemas relativos a esses conflitos. Esses conflitos, eles estão, em grande medida, eu sempre digo, também relacionados à produção jurídica normativa no Brasil. E tem relação com a nossa premissa jurídica adotada, né? Então, nós vamos utilizar autores europeus, mas especialmente um autor que vai tratar da questão proprietária e possessória no Brasil, que é o Ehring, e ele vai partir de um pressuposto, né? Ele vai fazer uma proposta teórica que foi aproveitada na nossa legislação, mas que gera para nós uma série de problemas. E ele dizia, né, que ele fazia uma pergunta importante, e essa pergunta dava seguimento à teoria, né, e as proposições de institutos que ele propunha na sua teoria. Então, ele perguntava: a posse poderá representar a propriedade? E ele vai dizer que sim, que a posse poderia representar a propriedade, porque ela é a exterioridade, a visibilidade da propriedade. E ele chega a dizer no livro A Teoria Simplificada da Posse que, falando estatisticamente, né, essa exterioridade da posse e da propriedade, elas eram absolutamente coincidentes, né? Ele vai dizer, simultaneamente, o proprietário é o mesmo possuidor. E para nós, no Brasil, isso nunca foi uma realidade. O possuidor no Brasil, em regra, não era proprietário no século XIX e não era proprietário no século XX. Então, quando a gente adota a premissa de que o possuidor e o proprietário comumente são coincidentes, né? Nós ignoramos o mundo possessório que existe no Brasil e, portanto, acabamos por, pela via jurídica, entregar a esses possuidores apenas insegurança jurídica, né? Então, não terão segurança jurídica possessória para permanecerem nos seus territórios. E essa proposta é uma proposta que está, essa proposta proprietária, não coincidente com uma proposta possessória, que de fato existe no Brasil, ela vai tratar de uma terra unidade, né? Que é uma terra fragmentada, é uma terra que tem fronteira, é uma terra dividida, é uma terra atomizada, é uma terra desconectada da relação direta entre pessoa, grupo e terra, né? Ela é considerada terra-lote e ela vai significar para nós uma terra que é uma terra sem lugar no sentido dessa ocupação efetiva, dessa relação que se estabelece entre o sujeito, né, e essa terra, essa ocupação. Ela é uma terra que fica sem contexto, que fica sem memória. Então, o direito acaba, pela forma como ele se estabelece, ele acaba por desvincular esse sujeito da terra na esfera jurídica, ainda que, evidentemente, na prática, né, as pessoas precisam, né, não existe existência fora da terra, elas estejam vinculadas aos seus territórios. Contemporaneamente, mas desde a década de 60, a gente vai ver essa terra-lote, essa resposta, portanto, do Estado. Então, a partir de demandas, especialmente urbanas,
nas décadas de 50, 60 do século passado, o Estado vai começar a dar as respostas. Nós vamos ter o primeiro programa habitacional de peso no Brasil, que é o BNH, em 1964, e o segundo grande programa habitacional no Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida, já no século XXI. E eu trouxe aqui uma foto de um conjunto habitacional que é produzido já no âmbito do Minha Casa Minha Vida, portanto, nesse século. E eu estou falando dessa terra unidade, dessa terra fragmentada, dessa terra que não tem história. E pelos projetos a gente consegue ver, e nesse caso, o primeiro Minha Casa Minha Vida, a gente já está no segundo, agora em 2023, mas o primeiro Minha Casa Minha Vida vai reproduzir aquilo que a legislação havia estabelecido, né, como essa terra unidade. E vai produzir, portanto, imensas áreas, né, para a moradia de pessoas que não têm necessariamente relação direta com aquelas áreas. Essas áreas não se comunicam com outras áreas da cidade, portanto, com relações de vida que estão estabelecidas por essas pessoas nos lugares onde elas já existiam, onde elas já viviam, onde elas conviviam, onde elas tinham as suas relações de vizinhança, as suas relações de trabalho e, inclusive, as relações institucionais que muitas vezes estabeleciam com escola, com posto de saúde e, enfim, com outros serviços e equipamentos públicos. Então, como a gente pode ver, esse é um dos maiores conjuntos habitacionais feitos no Minha Casa Minha Vida, no primeiro Minha Casa Minha Vida, né? São mais de 3.700 unidades. E esse conjunto habitacional, ele está próximo de outro que também tem mais ou menos o mesmo número de unidades. Como vocês podem ver, é um recorte dentro do município, distante da área central do município. Aqui no início não chegava ônibus, não chegava transporte coletivo, então é uma proposta extremamente segregadora. Aqui as pessoas, sim, poderão ter os seus títulos de terra, né? Mas o título de terra, neste caso especificamente, é justamente a negação da possibilidade de estar na cidade, de estar conectado nas suas outras relações. Então, de lá para cá, a gente vai ver, né, esses sentidos. Também lembrar que a população brasileira, né, de aproximadamente 214 milhões de pessoas, ela contemporaneamente começa a reconhecer alguns sujeitos que estavam absolutamente invisíveis do quadro de direitos e de garantias territoriais no Brasil. Por mais que as populações indígenas tivessem sido mencionadas na legislação já desde o período da colonização até o Estatuto do Índio, em 1973, é importante a gente lembrar que as demarcações de terras indígenas, elas foram sempre muito lentas, muito mais lentas do que os deslocamentos violentos que essas populações sofreram. Então, esse panorama significou a redução considerável dos territórios indígenas, significou um verdadeiro genocídio dessas populações originárias no Brasil, e que nós vamos ver agora, né, no censo do IBGE de 2022, uma ideia de aumento dessa população em relação aos números do censo de 2010. Mas aqui eu quero chamar atenção para uma questão importante, e essa é uma novidade. Como eu falei, a gente está estudando as novidades, a gente está em meio a elas, né, a esse Brasil contemporâneo territorial e jurídico, mas é importante a gente lembrar que nesses últimos anos, de 2010 para cá, nós tivemos um fator importante que foi o autorreconhecimento, a possibilidade das pessoas se autorreconhecerem. E isso significou, portanto, no censo de 2022, essa é uma das hipóteses levantadas, que as populações, portanto, se afirmaram como populações originárias, como populações indígenas. E a mesma coisa acabou por acontecer com as populações quilombolas, que estavam absolutamente invisibilizadas no censo de 2010, e que neste censo, neste momento, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, a gente consegue ver territórios em que
as pessoas se manifestam no sentido de se apresentarem, portanto, como populações tradicionais. Também é importante lembrar que em 2006 nós vamos ter um decreto que vai permitir o reconhecimento de povos tradicionais. E a partir desse decreto, que ele não esgota o número de populações tradicionais, mas vão surgir 28 povos que vão se autodefinir, né, como povos tradicionais. Dentre eles, só para citar alguns aqui, ribeirinhos, caiçaras, quebradeiras de coco, os seringalenses. Então, são vários povos tradicionais, né? Muitos deles numa situação de completa invisibilidade até aquele momento, povos faxinalenses, que acabam por se afirmar nesse momento e que, a partir da situação em que eles se identificam dessa forma, isso significa reclamar um tipo de território que não está conectado àquele território, que é o território dividido, que é o território da fronteira, que é o território da unidade. Esses povos, em grande medida, eles estão sobre terras que são consideradas terras coletivizadas. E aí nós temos um problema entre o direito, que foi clássico agora para nós, que foi estabelecido no Brasil, e a forma como esses povos se veem nas suas questões de territorialidade. Então, a gente está com uma dificuldade jurídica, né, de representação da segurança possessória desses povos em função das características que eles carregam, né, que não são aquelas características que vêm daquela teoria clássica do Ehring, tal como eu mostrei. Também a gente tem que lembrar que existem dois grandes grupos aqui que vão reclamar e se organizar demandando reforma agrária e reforma urbana. O Movimento Sem Terra no Brasil, sem dúvida, é um movimento de grande expressão, né? E vai pautar, em grande medida, a política de reforma agrária no campo, inclusive hoje demandando não só uma discussão de justiça territorial, no sentido de desconcentração de terra, mas também de como que essa terra vai ser utilizada. É importante a gente lembrar que durante o período da pandemia, o Brasil volta para o mapa da fome, e, ao mesmo tempo, o agronegócio no Brasil bate todos os recordes, né, de produção e no PIB absolutamente representativo, mas a população vai morrer de fome no Brasil. A gente tem mais de 80 mil famílias ainda aguardando para serem assentadas no Brasil. Nós não tivemos assentamento praticamente nos últimos anos, desde o final do governo da Dilma até o governo, o final agora do governo Bolsonaro, praticamente não houve quase nenhum assentamento, então o número de pessoas assentadas é muito pequeno. O que o Bolsonaro fez foi uma política de titulação de terras para aqueles que já tinham sido assentados pelo INCRA, mas ainda não tinham o título individual conferido, o que é um problema também. Essa titulação individual da forma como ela foi proposta no último governo. Do ponto de vista urbano, o Minha Casa Minha Vida, sem dúvida alguma, no primeiro governo Lula, ele segura o déficit habitacional, produzindo moradia, ainda que a promessa fosse para que as populações de até 3 salários mínimos tivessem, de fato, mais acesso aos recursos. A disputa pelo fundo público aconteceu, evidentemente, e isso significou que o programa não alcançou aquilo que prometeu em relação aos números. Mas é possível constatar hoje que o número o déficit habitacional
ele estabilizou em função do primeiro Minha Casa Minha Vida. Então, mesmo que nos últimos governos a gente não tenha tido produção habitacional efetiva, né, que permitisse, portanto, fosse uma titulação coletiva ou mesmo, né, a produção de muito título individual, que era a proposta desse programa, ainda assim segurou, em alguma medida, o déficit habitacional brasileiro. E o primeiro programa Minha Casa Minha Vida, ele tem uma questão importante, porque ele vai em dois sentidos. Ele produz habitação, tal como aquela que eu mostrei para vocês, do Jacinto Andrade, mas, ao mesmo tempo, ele busca tratar das questões de regularização fundiária. Para além dos problemas territoriais e da política do poder executivo na questão desse país possessório, a gente tem um outro problema bastante gravoso, que é o fato de uma população muito grande não acessar o poder judiciário. O que significa dizer que muita gente que poderia ter tido sua terra garantida, mesmo pelos escassos mecanismos que estavam estabelecidos pela legislação, uma parte considerável dessa população não conseguiu acessar a justiça, né, porque não tinha como arcar com os custos da justiça. Então, é importante a gente lembrar que a Defensoria Pública no Brasil é muito recente, né, e que, portanto, uma parte considerável da população não consegue garantir os seus direitos possessórios ou mesmo alçar a condição de propriedade, porque não tem como arcar com um advogado, né, e com a justiça. Então, eu trouxe alguns dados para vocês verem aqui, né, que cerca de 25% da população, então, está à margem do sistema de justiça, ou seja, não vai conseguir defender os seus direitos, e uma parte considerável dessa população, portanto, vai perder as suas terras para aqueles que conseguem, no âmbito judicial, trazer essas terras para a sua propriedade. Então, nós temos no Brasil, infelizmente, uma série de situações em que explicitamente as pessoas não poderiam demandar uso capião porque não tinham como comprovar a posse, mas em função da negativa dos possuidores legítimos daqueles imóveis em se fazerem presentes nas ações judiciais para defenderem os seus direitos e oporem, portanto, a demanda daquele que não era possuidor, acabaram por perder as suas terras para esses pretensos proprietários de terra. E isso vai significar para nós, então, nesse quadro, nesse conjunto de questões, uma série de instabilidades possessórias para esses que não alçaram o sistema de justiça, que não foram abraçados pela política pública de habitação, que diz respeito a uma população que acaba por ficar em eterno trânsito, né? Ela é marcada por um não lugar. Nós temos a Raquel Ronick, no livro A Guerra dos Lugares, ela vai relatar em várias partes do mundo como isso também acontece, dizendo que essa não é uma situação específica do Brasil, mas, ao mesmo tempo, ela vai trazer situações muito concretas no Brasil de pessoas que há 3, 4, 5 gerações estavam numa determinada área, e que, a partir de determinado momento, elas se veem impedidas de ter a sua manutenção nessas áreas, também são tratadas, essa posse é tratada como ilícita e essas pessoas são retiradas dessas áreas e elas não conseguem mais voltar de forma permanente nem para essa área e nem outra área possibilitada ou proposta para que essas pessoas fiquem, de modo que elas acabam tendo que viver em trânsito, né? Isso significa dizer para nós também um aumento considerável da população em situação de rua. Nós estamos com mais de 300 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Também uma certa criminalização possessória por indocumentação. Então, quando as pessoas não têm algum documento, um contrato, mesmo que não seja um registro, elas são consideradas muito rapidamente como detentoras de um imóvel que não é seu, né? E isso significa um poder de polícia
muito gravoso sobre essas pessoas. O tempo da resposta do poder público em relação a isso é muito lento, então nós dizemos, né, em 24 horas a pessoa tem que saber onde é que ela vai dormir, onde é que ela vai parar, mas as políticas, mesmo a legislação que vai estabelecer, por exemplo, no Estatuto da Cidade, a determinação de que imóveis que servem à especulação imobiliária tem que cumprir função social. O tempo médio, se tudo der certo, para um proprietário ser notificado a cumprir a função social de um imóvel, é mais ou menos 7 anos. Então, uma pessoa que é possuidora de um imóvel, que é retirada do seu imóvel, ela tem 24 horas para tentar, praticamente sozinha, tantas vezes, resolver onde ela vai passar a noite com a família. Mas a pessoa que tem um imóvel e que esse imóvel é utilizado apenas para especulação imobiliária, ela vai ter mais de 7 anos para responder a essa responsabilidade. Também uma burocracia que impede praticamente uma parte da população de conseguir garantir na posse ou na propriedade os seus direitos, e as respostas individualizadas e os valores dos imóveis, especialmente com o aumento dos aluguéis. Nós temos contemporaneamente uma tentativa de responder a isso, e a gente começa a ver um tipo de participação e controle social muito específico desse momento, ainda que os movimentos rurais e urbanos tenham se manifestado ao longo do tempo e tenham eles produzido em grande medida as saídas, né, de justiça territorial. Então, a gente vai começar a ver outros agentes. Na pandemia e no pós-pandemia, nós vamos iniciar uma situação que não existia no Brasil, que é uma tentativa do o Poder Judiciário se apresenta no sentido de negar despejos, que era uma situação corriqueira para nós no Brasil, quando as pessoas apresentavam títulos de propriedade, mesmo com uma posse esvaziada, em relação àqueles que tinham a posse legítima de um determinado lugar. Então, em função da pandemia, o Poder Judiciário vai determinar que os despejos não aconteçam, especialmente para as populações de baixa renda. Também o Poder Judiciário vai abrir a possibilidade de processos estruturais, ou seja, nesses processos coletivos, ao invés de chamar somente as partes diretamente interessadas, o Poder Judiciário, dados o tamanho do problema no Brasil, da questão possessória, começa a convidar os entes a participarem. Então, muitas vezes o município, o governo do estado, as companhias de habitação, as companhias de água, as companhias de luz, de energia elétrica, estão chamadas a compor, o Ministério Público, as defensorias são chamadas a comporem a ação judicial no sentido de tentar encontrar uma saída. Também é uma tentativa de reduzir a fronteira entre urbano e rural, tendo em vista que muitas dessas áreas não têm características nem estritamente rurais, nem estritamente urbanas, dependendo do lugar onde elas estão localizadas. E isso tem um significado enorme na possibilidade de garantir posse e segurança jurídica para essas populações. Uma releitura das questões socioambientais, que na Lei de Unidades de Conservação no Brasil, na Lei de Sistemas de Unidade de Conservação no Brasil, estabelecia que, como determinados tipos de unidades de conservação, as populações tradicionais tinham que ser retiradas dos seus locais de moradia, quando, na verdade, são elas que, em grande medida, preservam essas áreas, né? Então, hoje, o que a gente tem é uma tentativa dos órgãos ambientais, IBAMA, ICMBio, de tentar manter as populações tradicionais nos seus espaços, né? E garantia, portanto, de posses considerados direitos existenciais, fundamentais e sociais. Nesse sentido, eu já estou encerrando aqui, mas nesse sentido houve uma nota técnica da Comissão de Conflitos Fundiários no Tribunal de Justiça do Paraná, no sentido de tentar limitar mesmo esses despejos e dizer que se há despejo, há uma necessidade, especialmente para a população de baixa renda, do Estado dizer para onde essa população vai. Aqui, só para dizer que a universidade, como é que a gente na pesquisa se envolve com essas discussões, né? Então, a gente vai trabalhar com pesquisa e extensão em conjunto, e nessa formação do Plantear, nós vamos nos cursos de geografia, de direito, de arquitetura, das engenharias, nós vamos na geologia,
nós vamos nos reunir na geografia e vamos ser demandados, especialmente a partir da pandemia, pelo Ministério Público, pelas defensorias, pelas próprias comunidades, a dar visibilidade e respostas que não estavam nas ações judiciais, que é justamente a discussão de que terras são essas. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo para vocês verem a terra, uma área urbana na região metropolitana de Curitiba, chamada Comunidade Nova Esperança, em que 1.200 famílias vão se deslocar para essa área, que é uma área pública, durante o período de pandemia. E é o próprio governo do estado que vai reclamar o despejo dessa área, mas essa era uma área considerada abandonada, não havia nada nessa área. E o Ministério Público pede à universidade, a esse grupo, que é essa formação que eu falei para vocês, pede à universidade que faça um estudo, portanto, interdisciplinar, para que o Poder Judiciário entenda qual é essa área, de onde vêm essas pessoas, por que elas estão lá e qual seria a melhor resposta. E a boa notícia, no caso da Nova Esperança, é que o Poder Judiciário entendeu que eles devem permanecer nessas áreas. Essa área é muito interessante, inclusive, porque tem uma questão ambiental que os moradores dessa área resolveram. Então, do ponto de vista do saneamento, foram as famílias que conseguiram resolver essa área. Aqui é um outro município, uma área rural, que desde o início deste século era ocupada pelo movimento Sem Terra. Era uma área muito degradada do ponto de vista ambiental, né? E eles, entre 2013 e 2018, eles conseguem fazer uma recuperação ambiental dessa área. E o mais interessante aqui é que é uma recuperação ambiental com muito mais população. Essa área era uma área praticamente não ocupada, eram 3 famílias, se eu não estou enganada, que mantinham a área toda, para um proprietário que nem era deste município, sequer era do estado do Paraná, era de outro estado da federação, não tinha nenhuma relação direta com a terra. E aí aqui nós fizemos alguns levantamentos, inclusive para tentar entender a origem da terra, porque nos documentos dessa terra, o que aparece é uma origem em que não se diz como que se chegou à primeira titulação dessa terra, o que dá a probabilidade para nós dessa terra ter sido grilada, né, e vir com o tempo passando de proprietário para proprietário. Essa é a área, né? Aqui antes eram 4 famílias, desculpa, de trabalhadores que estavam lá. Hoje tem 370 famílias que trabalham nessa área e moram nessa área, né? E vivem dos resultados do trabalho nessa área. Aqui eu trouxe para vocês só essa área. Vai ser muito mais diversificada, ela responde muito melhor à região, ela produz alimentos. Tem 3 municípios no entorno que, em grande medida, vivem em parte dos resultados produzidos nessa área. Ela tem uma centralidade muito grande, né? Então ela aumenta eles aumentam a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, melhoram a qualidade ambiental dessa área. Aqui é uma área antonina, é um outro município, é um município litorâneo do Paraná, em que também nós vamos ser chamados a discutir. É uma área que é ocupada por famílias também de caiçaras aqui, que são povos tradicionais, mas também ligadas ao movimento sem terra, e ela está em meio à Mata Atlântica, e ela era uma área que tinha sido usada pelo proprietário com búfalos, estava muito degradada essa área, e também há uma discussão toda de como que se deu a origem dessa área, mas o que vai nos chamar a atenção quando nós somos chamados é sobre a discussão do valor dessa área. O Estado vai desapropriar essa área e ele quer saber qual é o valor da área. E o valor da área é muito superior ao valor real da área, né? E a primeira coisa que a gente descobre é que se demanda, né, uma desapropriação de 228 hectares, mas na realidade a área só tem 193. Aqui a gente consegue ver um pouquinho da recuperação dessa área, né, com agrofloresta agora, né? Aqui, como vocês podem ver, do lado esquerdo é uma foto, o rio tinha sido praticamente todo retificado, né?
E agora, com a agrofloresta, a gente consegue ver do lado direito o rio voltando a fazer o seu curso natural e um aumento também de vegetação bastante expressiva nessa área. Bom, com tudo isso, eu quero dizer o seguinte, que o que nós temos é um quadro possessório importantíssimo no Brasil, a ser reconhecido, a ser titulado como possessório e a ser garantido a essas populações todas, seja populações originárias, populações tradicionais, populações campesinas e populações urbanas que demandam, portanto, essas terras. E o que é muito importante, não se faz justiça territorial sem estabelecer direitos territoriais possessórios e dizer que essas questões são todas, como diria o Emicida para nós, é tudo para ontem. Essas pessoas precisam de segurança possessória para que elas tenham tranquilidade de continuar suas vidas nos seus respectivos territórios. Bom, gente, eu vou abrir a palavra, desculpem se eu me estendi, mas era isso. Muito obrigada, Daniela. Só foi um bocadinho a mais, não há problema. Eu se calhar abria era já para perguntas. Quem quiser pode ligar o microfone, ligar a câmera, quem quiser falar, por favor, e podem iniciar as perguntas. As primeiras custam sempre mais. Ninguém tem questões que queira colocar? Bom, enquanto se calhar ninguém. Penso que aqui está Joana Laje, está a ligar a câmara, talvez tenha uma pergunta. Tenho uma pergunta. Primeiro queria agradecer à Daniela esta explicação, pelo menos para mim, muito significativa sobre, e até com esta perspectiva histórica muito interessante para compreendermos todos estes fenómenos. Eu gostava, um, eu gostava de, se calhar, fazer uma pergunta um pouco, um pouco à margem, que é qual é que é a questão, da propriedade coletiva, ou seja, da propriedade coletiva, como é que isso é visto e trabalhado a partir também desta demanda e a partir também de uma ideia de justiça territorial. Portanto, como é que isso foi ou está a ser trabalhado? Eu já respondo. Pode, Bom, em pode primeiro responder já, lugar, sim, Daniel. Pode sim. posso? Bom, em Uhum. primeiro lugar, agradecer a pergunta da Joana. Bom, a gente tem primeiro que a posse coletiva no Brasil, ela é algo comum, ela não é incomum na nossa história, né? Porque povos indígenas, povos tradicionais, né, tiveram na sua história uma organização territorial que se difere muito dessa ideia da unidade. Então, isso não é uma questão nova. Os movimentos sociais, por sua vez, e especialmente o Movimento Sem Terra, também reclama, do ponto de vista do campesinato, a possibilidade de ter territórios coletivos. E o que nós tivemos? Nós tivemos entraves na legislação que estabeleceram um tipo de propriedade coletiva que dizia respeito somente ao condomínio. E o condomínio é uma soma de partes individuais, né, do ponto de vista da nossa legislação. E a questão era justamente essa, porque essas terras, elas não têm frações ideais. Inclusive, nós tivemos uma experiência muito ruim no Brasil, que foi com as terras quilombolas, em que as primeiras nós temos poucos ainda registros de terras quilombolas proprietários, a gente tem mais posses do que propriedades. Mas os primeiros registros proprietários quilombolas foram realizados a partir dessa perspectiva de que se formava um condomínio e cada família tinha a sua parte. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que, eventualmente, uma família tinha interesse em sair daquela área e acabava vendendo para um terceiro que não tinha nenhuma relação com aquela vivência, né, quilombola da área. E isso gerou uma série de problemas dentro dessas áreas.
Então, o que a gente está hoje, né, de novidade na legislação, é tentar pensar em propriedades coletivas em que a gente não vislumbre a fração individual, tal como acontece com as terras indígenas. Porque no caso de terras indígenas, que é o nosso modelo de coletivização ideal do ponto de vista proprietário, né? Tal como nas terras indígenas, que essas outras terras elas não tenham esse tipo de individualização. Então, a pessoa ela pode, claro, sair da terra, ela está livre para sair da terra, ela eventualmente pode até receber algum valor em função de alguma benfeitoria que realizou, mas ela não pode vender a fração. E aí, eu diria assim, no campo isso é mais tranquilo da gente ver. Na cidade, no urbano, urbanizado, mesmo com os movimentos sociais urbanos, a gente tem um pouco mais de dificuldade de vislumbrar. Nós tivemos um instrumento jurídico que foi a usucapião coletiva. A usucapião já era um instrumento antigo, né? Da nossa legislação, mas ela é sempre pensada no modo individual, e em função da caracterização das nossas áreas, especialmente de favelas, que não tinha como se pensar numa usucapião individual, né? Como é que a gente pega uma área, né, com 10 mil casas, 20 mil casas, né? E vai fazer uma usucapião individual, especialmente em áreas com um relevo em que se permite hoje o direito de laje, ou seja, eu começo a construção num terreno e acabo em outro, né? Se permitiu que se fizesse a usucapião coletiva. E daí, nesse sentido, a gente tem esses títulos coletivos, né? Em que as pessoas identificam os seus imóveis, evidentemente. Existe uma fração ideal, enfim, idealizada ali, mas ela não se concretiza nos territórios. E agora a gente está tentando discutir os títulos possíveis, né, coletivos nos territórios. Mas a gente não tem ainda respostas, eu diria assim, agora a gente não tem respostas ainda sobre o que isso significa do ponto de vista da população, e ainda a demanda maior é pela propriedade individual. Às vezes a cooperativa habitacional consegue reduzir um pouco ou ficar nesse meio do caminho entre o individual e o coletivo, que também é uma medida para nós. Mas estamos nesse momento tentando algumas saídas, algumas questões. Não sei se eu respondi, Joana. Sim, 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 obrigada, obrigada. Muito obrigada, Joana, pela sua pergunta. Obrigada, Daniel. Mais alguém tem alguma questão? Eu só posso fazer uma observação e dizer o seguinte, que eu acho que tem um ponto importante aqui, que é a gente tentar, via universidade, trazer elementos que até agora não estavam presentes nas discussões, né? Então, mostrar um território que não estava. O mercado imobiliário consegue mostrar os territórios, né? Consegue desenhar os territórios, traz, mas as populações possuidoras, em regra, não conseguiam. Então, o que a gente está conseguindo agora é ver esses territórios melhor, né? E isso tem significados importantes do ponto de vista da segurança possessória dessas famílias, que o Poder Judiciário até então não enxergava. Mas, enfim, estou à disposição. Bom, nós podemos também depois partilhar o e-mail da Daniela, se alguém estiver interessado, e pronto, podem-nos sempre mandar um e-mail. Ah, já está aqui, ok. Portanto, se calhar, se não há mais questões, bom, vou agradecer então mais uma vez à professora Daniela Pontes pela sua disponibilidade em estar aqui. E aos restantes participantes também, já sabem que nós temos sempre os webinars mensais, que depois colocamos na nossa página do YouTube. Eu depois irei enviar-vos a informação. E pronto, mais uma vez obrigada a todos e uma boa semana. Obrigada, obrigada, Daniel.
Muito obrigada, Tereza, muito obrigada ao Colégio Tropical, ao Igote, né, ao Jorge, à Margarida. Foi um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Obrigada, Daniel. Um bom Até. dia a todos, então. Bom dia.